Olá, amigos da TV Cidade, estamos mais um Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de cidadania e qualidade de vida, que todo cidadão almeja, saúde, segurança, educação, emprego e a qualidade de vida é o resultado, é o que proporciona todas essas benfeitorias feitas principalmente pela administração pública, com a colaboração de todos os empresários. Hoje, mais uma vez, estamos recebendo nosso prefeito, Fabiano Feltrin, nosso vice, Jonas Tomazini, a dupla Batman e Robin de muito tempo já, né? Que é um sucesso nacional já, prefeito, essa parceria. Câmara 2, Jonas pode tirar a máscara se quiser, né? Muito obrigado, Glacir, obrigado, Jonas. É um momento importante para nós aqui, entrando aí para praticamente 10 meses de administração pública. E lógico, a gente tem muito a agradecer a toda a equipe, a colaboração também das entidades. A gente tem feito um governo colaborativo, juntamente com o Conselho Gestor Comunitário, ouvindo as pessoas, e agora tendo um momento muito mais gratificante, Glacir, que é poder, né, Jonas, ir nas comunidades, poder estar perto da população. No final de semana eu estive em vários eventos, no Dia das Crianças, no bairro Industrial, tivemos no interior, tivemos visitando comunidades, bairros e também reuniões que a gente possa estar mais próximo da população, além dos eventos. Então, agora, com esse momento que você fala do gabinete compartilhado, que realmente foi uma referência no país, a gente tem sido bastante comentado, até a nível federal, em Brasília eles comentam muito isso, porque não é só, Glacir, o gabinete compartilhado, prefeito e vice trabalhando junto. Isso é o exemplo do compliance. Você não ter reunião sozinho, os secretários também têm essa rotina, tanto é que eles têm esse termo assinado, e essa gestão ela é de forma inovadora no Rio Grande do Sul, é o primeiro município gaúcho de implantar o compliance. E isso dá um direcionamento de gestão, de reunião, compliance, né? Para o nosso telespectador leigo aí, o que seria o compliance em si? Bom, o compliance, ele acaba sendo uma rotina nas grandes corporações inicialmente, né, Jonas? Na iniciativa privada, nos bancos, tu não pode receber um presente, tu tem que ter uma rotina, tem que ter ata, tem que ter transparência, não tem reunião sozinho, tudo tem que estar documentado, né? Então, é nesse propósito, né? Até tem um jargão que é Jonas que explica melhor o compliance, né? Glacir, primeiro, obrigado pela oportunidade, quero te cumprimentar os telespectadores da TV Cidade, ao prefeito Fabiano Feltrin. O compliance, como ele diz, ele é então agir em conformidade com as regras. A gente já sabe que o poder público, ele tem diversos regramentos e tem diversos controles, seja o Ministério Público, seja a questão do Observatório Social, Tribunal de Contas. Isso tem aumentado a transparência, por exemplo, através da divulgação pela internet. Já são diversos controles existentes. E o compliance, como o prefeito disse, adiciona alguns controles. A ata das reuniões, ter sempre atendimento em mais de uma pessoa, ter a possibilidade também dos secretários agirem com as suas equipes. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha controles e travas adicionais ao que já existe na gestão pública. E tem sido um sucesso, prefeito, nesse primeiro momento. No começo do governo, a gente ainda tinha resquícios de outras administrações e empresas que buscavam o gabinete, que saíam pelas tomadas quase, busca de agendas, marcavam uma determinada coisa, era outra, meio estranho assim. Hoje a gente já consegue agir com uma tranquilidade muito maior, consegue já ter uma agenda mais estruturada, e acho que perceberam que a administração de Farroupilha é uma administração séria, que trabalha com princípios, com regras, em conformidade, e isso inclusive tem servido para evitar diversas situações que aconteceram no passado recente. Isso aumenta a transparência, né, prefeito? E principalmente o comprometimento da equipe, né? Porque falar com um é uma coisa, agora falar com 2 ou 3 cria um comprometimento, não é isso? Sim, e a gente entende, Glacir, que essa é uma normativa, é uma coisa que a gente tem que ter como normal, né? Mas infelizmente na política a gente viu que não tem sido assim. Tanto é que há muito apontamentos, né, para os diversos órgãos federais, estaduais, municipais, prefeitos sendo apontados. Mas de qualquer forma, Glacir, o que a gente veio aqui fazer contigo e te agradecer da oportunidade é de dar uma satisfação, né? Uma prestação de contas assim para a nossa comunidade. Nós prometemos novas lideranças, isso aconteceu, né? As pessoas no principal escalão sendo indicados pela sociedade civil organizada. Prometemos o enxugamento da máquina pública e o fizemos. De 14 estruturas fomos para 9, de fato, isso já está já entregue na Câmara de Vereadores, aprovados, né? Nós temos, eu sempre te dava entrevistas aqui que nós íamos ter em torno de 20
20% a menos de CCs, nós estamos com mais de 30% até agora. Isso já gerou, entre outras situações, né, como despesas de viagens, diárias, etc. Nós estamos com uma economia somente de pessoal de aproximadamente R$1 milhão por mês. É bastante. Né? Então foi feito a lição de casa, porque, Glacir, a gente falava aqui nos bastidores, né? Foi mais difícil do que tu imaginava? Sim, foi difícil no início, porque o que acontece? Quando nós iniciamos, a primeira vacina foi no dia 19 de janeiro. Né? Logo no início do governo, nós tínhamos 2 equipes de vacinação, fomos para 9, regidos pela Lei Complementar 173, que tu não pode contratar ninguém. Então não foi fácil, te confesso que não foi fácil. Eu e o Jonas saímos da prefeitura sempre muito tarde da noite e não teve um domingo, um sábado que a gente não trabalhou direto. Para não dizer que não foi todos, teve um feriado que eu acho que a gente foi comer um churrasco, fomos dar uma volta, né, Jonas? Mas assim, ó, foi muito trabalhoso. De qualquer forma, a gente faz isso com muita motivação, Glacir, mas o importante, né? Com essas economias, a gente tinha uma queixa muito grande, por exemplo, das estradas do interior. Então a gente comprou uma grande máquina que era para ajudar também os trabalhos. Eu sempre falei que era para ter uma Secretaria de Agricultura forte. Por quê? Nós não temos dinheiro para fazer 1.200 quilômetros de estrada de chão. Não tem? É muito grande. Ontem nós falávamos isso, né, Jonas? O território de Farroupilha é maior que o de Bento Gonçalves. A nossa cidade, territorialmente falando, é maior. Então, até terminar a pavimentação aí, nós vamos muitas décadas. Então, equipar a secretaria. E assim o fizemos. Essa máquina que a gente comprou, por exemplo, pagamos 949 mil, hoje já está em torno de 1 milhão e 400 e não tem para entregar. Subiu muito, né, as coisas. Outra dificuldade, Glacir, por exemplo, Food Park, né, que é tirar aquela questão ali que está no centro para nós levarmos para um momento mais, trazer vida para o Largo Carlos Fetter, tá? Já foi 3 vezes para licitação e as empresas não se apresentam para fazer esse serviço pelo valor que foi determinado. Por quê? Porque os insumos estão aumentando, a inflação está muito alta e eles não se sentem à vontade. Isso aí vai dar prejuízo. Então tem que estar sempre pedindo para que a gente possa, com a permissão da Caixa, levantar o valor para a gente poder ter as licitações. De máquinas, de equipamentos, também a gente não consegue fazer. Pavimentação, quantas teve, Jonas? Nós tivemos, vamos dar alguns exemplos práticos, né, Glacir? Nós temos uma obra de alargamento ali na entrada do bairro São José e São Francisco, que vai ficar mais segura, é uma das entradas do município que talvez não tenham sido trabalhadas nos últimos anos, que também já foi feito 2, 3 vezes a licitação. Agora tivemos uma empresa que participou, então está em processo de habilitação para nós iniciarmos essa obra. O Food Park, como o prefeito disse, foi outro. O pavilhão do agricultor, prefeito, não foi na primeira tentativa que nós tivemos uma empresa vencedora, agora tem uma empresa habilitada que está no trâmite final. Na questão das máquinas, o próprio consórcio regional, o CISGA, do qual nós estamos se utilizando muito, nos utilizando dele para poder fazer compras em conjunto com outros municípios, e isso tem se revertido em economias para Farroupilha. Ele mesmo, juntando Farroupilha, Bento, mais 17 municípios, ainda assim fez uma licitação de máquinas e deu deserta. Olha só. Por quê? Porque no edital tinha lá um prazo de entrega de 60, de 90 dias e as empresas não quiseram arriscar porque elas acham que não vão conseguir realizar a entrega dos equipamentos nesse período. E aí, como se elas não entregarem, tem previsão de multa, elas preferem não participar da licitação do que eventualmente não cumprir com o que foi acordado. Então tem diversos casos assim. Hoje nós falamos de EPIs, né, prefeito? Lá para uma associação de reciclagem lá na Vila Esperança, que o município tem um termo de cooperação para entregar alguns equipamentos de segurança, e teve uma empresa que está sendo notificada porque ela ganhou o processo licitatório e não está entregando os insumos que foram comprados através desse processo licitatório. Então sim, tem algumas coisas em 2021 que até poderiam ter andado mais rápido, mas o momento da economia, o dólar em alta, a escassez de alguns materiais, e falta ainda recuperar aquela roda da economia com o período que parou em função da pandemia, tem gerado alguns atrasos em entregas que nós gostaríamos de fazer. Dentro da pavimentação, ninguém gosta do paralelepípedo porque ele é muito, né, ondulado. Daí se cobre com o asfalto, daí vem os buracos. Quer dizer, se resolve um problema de curto prazo, mas a longo prazo, né, é uma reclamação hoje, prefeito da cidade, o número de buracos na cidade, em função do primeiro anel viário, que já tem mais de quantos anos, 20 e poucos anos, né?
Então, como é que fica isso para o contribuinte no dia a dia? Tem alguma ação que vai ser feita para resolver esse problema, principalmente nos asfaltos? Sim, Glacir, tem muitas demandas Farroupilha que vai ser muito dolorido. Nós temos iluminação pública que é 60% da reclamação. Né? E iluminação pública é máfia. Tem máfia da iluminação pública, tem máfia do lixo. Então você tem que tomar muito cuidado para você não entrar em nenhuma licitação errada, compras erradas. Então a gente está fazendo através do CISGA, como o Jonas falou. Então, com a questão da pavimentação, o que nós estamos fazendo? No interior, as sociedades, né, as comunidades que se organizarem, que fizerem a associação, buscarem os recursos, provavelmente serão as primeiras a serem atendidas dentro da possibilidade do município. Nos bairros, Glacir, nós temos alguns bairros que merecem uma atenção um pouco maior. Por quê? Porque eles são mais antigos e ainda tem muita pavimentação para fazer. Tu pega 1º de Maio, ele é maior que 200 municípios gaúchos e tem um monte de rua que não foi pavimentada ainda. Então é muita reclamação. Especial, né? Isso. Então lá tem um investimento grande nosso de emendas parlamentares, de recursos públicos, contrapartida, o bairro São José. Então a gente vai ter que dar uma atenção que são prioridades que estão uma demanda muito atrasada. Né? Por outro lado, também nós estamos agora, desde maio aproximadamente, trabalhando com o nosso secretário Plínio Balbinotti para encontrarmos um modelo de financiamento que a gente possa antecipar essas pavimentações para a nossa comunidade. Porque entendo que mesmo que a gente pague um juro, é importante que a gente antecipe essas pavimentações. Porque hoje o orçamento que nós temos, Glacir, ele é um cobertor muito curto. O hospital precisa de mais dinheiro, a Ecofar precisa de mais dinheiro, porque veja, foi investido 11 milhões e pouco na Ecofar em 2020. O orçamento que entregaram para nós foi 9 milhões. Menos. Faltou 2 milhões e pouco, tivemos que suplementar, né? Porque foi um orçamento errado e sem falar dos insumos que está aumentando, a inflação. Pró-saúde, nós precisamos ter mais serviços, né? Criamos todos aqueles modelos do sábado do trabalhador, uma série de novos serviços da saúde, precisa mais dinheiro. Então, Glacir, nós vamos ter que olhar tudo com muita prioridade, por isso que a economia é tão importante. Não adianta a gente achar que vamos fazer tudo e também não ter o enxugamento da máquina pública. Foi fundamental. Se nós não tivéssemos o enxugamento da máquina pública, talvez nós não teríamos o centro de referência coronavírus com 15 novos leitos para desafogar o hospital, os investimentos que foi feito no hospital, as parcerias que nós fizemos também com relação a outros modelos de serviços no Pró-Saúde. Então tudo isso a gente está conseguindo acomodar. Agora, Glacir, é uma demanda gigantesca de uma cidade que cresceu muito além da sua própria capacidade, porque gera emprego, né? Então quando a gente fala assim, vamos trazer empresa, vamos trazer isso, nós temos que pensar o que nós queremos para Farroupilha. Chega lá 300, 400 funcionários, que chegou ontem na Aquabios. Né? Nós temos capacidade para atendê-los nas escolas públicas, nós temos capacidade de ter projetos habitacionais, creche. Nós temos capacidade para creche, então eu penso muito nisso. Nós temos aí muitas cooperativas que estão chegando, que estão crescendo e nós não temos capacidade, eu disse para eles, nós não temos capacidade de atender todos vocês com iluminação, com a questão das escolas, dos postos de saúde, não temos como chegar em tudo isso. O que nós queremos para Farroupilha? E é isso que nós estamos trabalhando. E nesse sentido da pavimentação, Glacir, se você especial aí me permite, asfalto, né? O que a gente quer colocar assim, a gente sabe que tem uma das entradas da cidade que tem sido a maior reclamação, que é a Pedro Grandelli, o prefeito inclusive junto com o Conselho Gestor Comunitário propôs de fazer uma pavimentação nova para essa rua. E isso foi autorizado, tinha recursos da economia que foi feito nesse ano de 2021 para que nós fizéssemos. No entanto, Glacir, nós descobrimos que tem uma grande parte dela que não tem tubulação de esgoto. Né? Então, se nós fizéssemos, seria quase que uma irresponsabilidade fazer uma pavimentação nova agora e daqui 3 ou 4 meses termos que, por demanda até de alguns terrenos que vai ter indústrias ou comércios, nós termos que cortar o asfalto para colocar tubulação. Então, nesse primeiro momento, o secretário Schmitz já fez a compra de tubos para que nós possamos ou fazer ou substituir a tubulação desta rua para que nós possamos depois fazer a pavimentação nova e, pelo menos no curto prazo, não ter que mexer nela. Ela acabou também sendo atravessada recentemente pela Corsan, nesse trabalho que está sendo feito de tratamento de esgoto, então também nós estamos esperando já fazer a correção desse trabalho da Corsan para que nós possamos, quando tivermos a nova pavimentação,
ela não ser alterada e não ser danificada logo em seguida. O que nós queremos colocar também é que um dos princípios da pavimentação que nós estamos aplicando é tentar priorizar sempre que o pavimento possa chegar do local onde ainda é estrada de chão, antes de colocar o asfalto no paralelepípedo. Nós estamos dizendo que não vai acontecer daqui a pouco de ter uma rua importante do município em que precise a pavimentação asfáltica. Mas, por exemplo, o prefeito falou de demandas antigas do bairro 1º de Maio, que nesses dias completou já 38 anos e que ainda possui ruas não pavimentadas. Mas aí a gente pode dar o exemplo, prefeito, de outra rua que tem 50 anos, que é a Avenida das Indústrias, por onde sai ali o principal valor de PIB do nosso município. E aquela Avenida das Indústrias que serve tanto às empresas para escoar a sua produção e como também aos moradores do bairro industrial que entram para o bairro por essa rua, e essa rua não estava, parte dela não estava pavimentada. Estamos iniciando, então agora já foi feita uma licitação numa primeira parte, já tem um vencedor para que a gente possa fazer a pavimentação da parte que não tem nenhum tipo de pavimento. Então são resgates históricos que estão se fazendo, e na Pedro Grandene, por exemplo, a gente vai fazer a correção por enquanto com um tapa-buracos, né, para poder melhorar a situação para a população. Atender o Natal também, que está ficando bonito, né? Que está ficando bonito. A Paim Filho também tem um pequeno trecho de asfalto que também tem problema, que nós vamos atender nesse momento de forma mais emergencial, para que em 2022, né, prefeito, nós possamos fazer ela de uma maneira exemplar. Porque o buraco no paralelepípedo a gente está acostumado já, mas no asfalto incomoda, né? É terrível. Incomoda, porque tu vem ali, quando tu vê, tá dentro do buraco, né? Sim. Com relação ao centro, assim, não mudou nada por enquanto, né, prefeito, nesses primeiros meses. Em função da pandemia, a gente sabe tudo, do investimento da saúde, né? Mas agora está chegando o Natal de novo. Tem alguma ação já premeditada para essa época aqui agora? Quando a gente tomou a decisão sobre o Natal, e eu sempre me lembro de ti, tá, Glacier? Tu sempre me falava duas coisas. O turismo é uma coisa que nós temos que aproveitar mais, né? Nós estamos numa região que está crescendo turisticamente, a gente tem que se inserir. A questão da segurança que tu sempre me colocou, não adianta tu ter uma cidade que ela possa atrair, e daí se tu não tem segurança e não valoriza o próprio morador. E a questão também das oportunidades, né, de trazer a tecnologia, que é o que a gente chama do E-Farroupilha, trazer empresas que a gente possa tê-las elas virtualmente, mas eles arrecadam aqui para a Farroupilha. Então tem uma lei de inovação e tecnologia que vai ser colocada ainda no final desse ano para que a gente possa ter mais recursos, tá? Eu vou chegar lá no centro que tu me perguntou. Então, nesse sentido, a gente lá em meados de maio, e era o pico da pandemia, era assim, o momento mais terrível. E nós dissemos, olha, nós temos aí que talvez fazer um modelo de acreditar de que no final do ano nós vamos estar num momento melhor, e aí nós queremos nos inserir no Natal. Nós queremos que Farroupilha seja o segundo maior destino do estado do Natal. É ambicioso? Audacioso? É ambicioso, é audacioso. Isso, nós estamos falando que é impossível você superar Gramado e Canela, mas a gente pode se inspirar neles. Eles foram focados no Natal. E aí, então, a gente entende que, através da questão da romaria, né? A nossa maior romaria é Caravaggio, né? Do sul do país. Nós temos essa vocação religiosa, nós temos os centros de compras. Então, se nós fizermos um Natal bonito, né? E que atraia, as pessoas vão vir para cá, porque nós temos outras fortalezas para trazê-los. E aí fortalecer os eventos. Então, nesse sentido, Glacier, a gente vai fazer o inesquecível Natal de Todos, e aí a gente vai vir aqui na TV em primeira mão para poder anunciar isso com as entidades, né, que estão envolvidas conosco, mas foi feito um planejamento realmente do Natal que nunca aconteceu. Isso vai embelezar o centro. Nós, para o ano que vem, estamos também fazendo compras de containers e de embelezamento para a cidade ficar sempre pintada, sempre bonita, sempre arborizada, sempre florida. Esse é um propósito que a gente não abre mão. E nesse sentido, então, nós estamos transformando e regularizando a Ecofar. Ela se transforma agora definitivamente porque ela estava irregular todo esse tempo. Olha só. Né? Então ela não tinha regularidade. Agora nós vamos transformar em empresa pública, não vai mais ter indicação política, ela passa por processo seletivo. Então vamos fazer as coisas certas, para deixar um legado para as próximas gerações. Mas entendo que, contemplando o centro do Natal, e inesquecível Natal de Todos, nós também estamos contemplando toda a cidade, mesmo quem mora no bairro, quem mora no interior, né? Porque tu vai ir para o centro para fazer as tuas compras, né? Então, Glacier, eu queria te dizer que as tuas falas para mim lá, quando candidato, a
gente sempre leva para nossas reuniões estratégicas e a gente sempre vai se utilizar das colaborações que você nos deu. Perfeito. Com relação a uma notícia boa, que falávamos antes de entrar no estúdio aqui, o SEAC tem um fim determinado já está planejado isso? Olha, eu posso garantir para vocês, Glacier, que a gente prometeu tudo aquilo que era possível cumprir. E nós vamos cumprir na íntegra. É evidente que uma cidade rica como Farroupilha pagar 1,5 milhão por ano de aluguel são 6 milhões no mandato. Imagina 6 milhões em obras. Né? Imagina 6 milhões em saúde, 6 milhões em pavimentação. Então nós vamos sair fora do aluguel. Né? Então, nesse sentido, o que a gente está fazendo primeiramente, né, Jonas? E tu pode me interromper a hora que tu quiser. Agricultura e obras, ele vai lá para a antiga Polícia Civil, que o nosso prédio é próprio. Acertamos aquela questão com a família que estava lá, tinha uma questão lá que foi mal conduzida no passado, já acertamos. E aí eles vão estar perto do Parque de Máquinas, do lado, que é a gestão deles. Claro. Né? Agora, o que a gente vai fazer? Devolver outros imóveis, estamos estruturando. E o centro administrativo novo já começa o planejamento dele, o projeto no ano que vem, já tem uma parte do orçamento que vai no ano que vem para o início da construção e término até o final do nosso mandato. Mas, antes disso, nós procuramos então, dentro de um planejamento, e também o meu conhecimento imobiliário, né, lógico, claro. Né, de nós sairmos de 100 mil por mês de aluguel para um aluguel de 14. Bah. Então devolvemos o SEAC no primeiro quadrimestre do ano que vem no máximo. O que facilita o contribuinte, que às vezes tem que ir em 2 locais, 2 Perfeitamente. protocolos, que ele vai e vem, né? Quando não é ainda uma secretaria na frente do bar do Bolacha. Então o cara circula aqui. Mas é verdade. É Vai ficar, além de economizar, a gente vai ter uma racionalidade maior. Nós entendemos que a Secretaria de Obras e de Agricultura, Glacier, ela estar próxima do Parque de Máquinas é importante. O secretário vai estar ali da janela observando a movimentação, coordenando o trabalho. Hoje eles precisam fazer esse deslocamento entre o atendimento, entre o Parque de Máquinas, que é o que dá suporte para o trabalho, principalmente dessas duas secretarias. Então a gente acredita que vai melhorar bastante. O outro centro de atendimento, esse temporário, até nós iniciarmos e concluirmos a parte do novo centro administrativo, também vai ficar mais próximo da prefeitura. Isso vai facilitar a vida para o cidadão. Já estamos assim, em vias de fazer esses melhoramentos. Nós tivemos, prefeito, a licitação para fazer a reforma ali do prédio da antiga delegacia, onde hoje tem uma estrutura da Guarda Municipal. Então, logo isso termine, a gente já consegue deslocar as estruturas da Secretaria de Obras e Secretaria da Agricultura. E depois nós temos ainda os outros deslocamentos para fazer, mas como o prefeito disse, provavelmente no primeiro quadrimestre de 2022 nós já tenhamos essas alterações. A facilidade da obras ali e também da prefeitura, que é próximo, Sim, né? Aí sim, fica muito fácil o próximo. deslocamento. É uma Sim, quadra. né? Se tu puder falar também, Jonas, né, o seu Glacier permitir da educação também das vagas que a gente também ampliou, né? Educação, Glacier, o que a gente quer colocar é que nós tivemos, então, um acréscimo muito significativo nas vagas da educação infantil. Nós tínhamos uma fila de em torno de mais de 300 crianças aguardando vagas em creches, né, que é o nome mais popular que se utiliza, e nós tivemos essa fila, ela foi zerada. Claro que logo depois agora tem algumas inscrições, então a gente está trabalhando aí com em torno de 40, 50 crianças que vão ser alocadas nos próximos momentos, e agora quando chega para o final do ano letivo é um pouquinho mais difícil de fazer a colocação delas nas escolas, mas está controlada a solicitação de vagas para a educação infantil. É um recurso, né, prefeito, muito grande que nós estamos colocando na educação. Nós estamos também fazendo convênios com outras escolas e tem um projeto na Câmara de Vereadores até mesmo para o município comprar vagas em escolas particulares quando for necessário, porque a gente sabe que as estruturas físicas do município para fazer acontecer não é tão rápido. Nós estamos lá com a creche do Monte Pascoal, por exemplo, que avançou muito em 2021, ela estava lá praticamente abandonada há muitos anos, mas que talvez a gente não vai conseguir entregar ainda nesse ano. Vai precisar um pouco de 2022 para que se faça a entrega daquele prédio novo, que vai ser importante. Enquanto isso, a gente não pode deixar as crianças fora da sala de aula. Então nós estamos comprando vagas da iniciativa privada para poder propiciar a educação também para essas crianças. É a principal verba que vai, é saúde e educação, né? Sim, sim. Principalmente o número de funcionários. Com esse enxugamento da máquina, prefeito, a gente sempre passa ali no SEAC e vê aquele estacionamento lotado de carro, né? Como é que está esse negócio dos veículos, que foi adquirido muito veículo nesse período anterior aí da administração? Como é que vocês estão vendo
número de veículos aí estão dando uma alinhada nisso também? Sim, o Dr. Colloda ele tem feito um trabalho de digitalização de processos, né, de gestão, de novos controles, então tudo isso leva um tempo, né? Mas o que ele vai apresentar para o ano que vem, de tudo que a gente modificou, de todos os contratos que a gente regularizou e também do novo formato que nós vamos ter, inclusive assim, nós vamos ter tipo uma central de motoristas, em vez de cada secretaria ter um monte de motoristas, nós vamos ter uma central. Tu é da educação, vai lá na central, né? E tu é da agricultura, vai lá na central, utiliza os mesmos motoristas, né? Então a gente está fazendo coisas realmente inovadoras e que a gente possa minimizar todos esses custos, porque a máquina ela é muito pesada realmente, né? Nós regularizamos o fundo, né, Glacir, que tinha aí um rombo de 387 milhões, que é previsto esse rombo, mas ele pode ser maior, porque agora a gente está vendo de fato. Com o censo nós vamos saber se realmente esse valor é esse ou se ele é maior ainda, né? Isso. Então, de qualquer forma, todas as áreas nós estamos atacando, e eu queria também comentar sobre o turismo, Glacira, não sei se cheguei a falar aqui, mas a gente retoma todos os eventos ano que vem, já estão todos contratados, com leis, todos, sem exceção. Feira do Livro, Semana Farroupilha, Entrai, Fenaquive, Vivere e o inesquecível Natal de Todos, que agora a gente não abre mais mão, né? Vai ser uma das nossas grandes formas de atração de turismo. E também as revitalizações, né, Glacir? Por exemplo, temos um problema seríssimo no Balneário Santa Rita, porque no momento que ele ficou abandonado muito tempo, nós temos questões lá legais e ambientais para resolver, porque eu não posso fazer uma licitação, uma chamada pública dessas parcerias público-privada e entregar um problema para o empreendedor. Então, primeiro eu tenho que resolver o problema ambiental para depois entregar para ele. A questão da estação da Nova Sardenha, nós vamos revitalizar e também vamos fazer parcerias público-privada. Estação do Largo Carlos Fetter, nós vamos fazer o Food Park, vamos fazer o Pavilhão do Agricultor, e no outro lado também nós vamos fazer essas aberturas de chamadas públicas para empreendedores vir fazer os seus investimentos, fazer essa parceria público-privada por 20 anos, renováveis ou não, mas todos esses investimentos nunca saem do município, ele retorna para o município sempre. Aquilo que Canela tem feito. A gente tem buscado as ideias nos municípios mais amadurecidos turisticamente. Né? Que dá certo, sem dúvida, sem dúvida. Então, nesse sentido, Glacir, a ideia do Colloda é deixar um modelo de gestão totalmente legalizado, né? Nós tivemos contratos lá que nós tivemos que rever, né? Nós chegamos lá sem um software da saúde, no outro dia podia parar tudo, né? Então todas essas questões não foram fáceis de lidar, né? Mas de qualquer forma, agora a Farroupilha está entrando nos eixos de um modelo que também, sem querer inventar a roda, né? Nós não vamos aqui prometer nada do que a gente não possa cumprir, assim como a gente fez na campanha. Vamos entregar aquilo que Farroupilha, o que a gente prometeu na campanha, mas também dentro daquilo que Farroupilha preconiza, né? Para ele. Por isso o Conselho Gestor Comunitário, liderado aí pelo Daniel Bump, com as entidades, porque daí a gente consegue entender se esse é o caminho certo, com o apoio da sociedade civil organizada. Quem vai gerir a Fenaquive? É totalmente a prefeitura? Ela tem uma licitação, né, que a empresa é a mesma que tinha já, e aí nós vamos nomear um presidente da Fenaquive, e quem vai dar esse nome é o Conselho Gestor Comunitário, ou seja, as entidades. Mas esperamos já, semana que vem, ouvir os nomes. Opa, a gente gostaria, né, Glacir, da Fenaquive, dela não ser uma Fenaquive da prefeitura. Nós queremos que ela seja uma Fenaquive da comunidade. E para isso nós entendemos que é essencial, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, termos uma pessoa da comunidade na presidência da Fenaquive. Então, o prefeito sempre nesses propósitos de integrar a comunidade, nós vamos fazer convites para que possamos ter alguém da comunidade presidindo a nossa festa. Dentro desses 10 meses que fecha agora, né, tem alguma coisa assim que surpreendeu, ou que deu assim, aquele impacto que nem de não acreditar? Negativo ou positivo? Não, negativo primeiro. Era todas essas questões dentro da legalidade, né, Glacir? Isso foi bastante chocante para nós. Nós recebemos visita de pessoas que, graças a Deus, nós implantamos o compliance, nunca fizemos reunião sozinho, mas eram situações assim calamitosas, né? E que estavam lá. Né, já estavam lá. Então, realmente, para nós, foi um modelo que a gente fez a roda girar. Agora, dentro da legalidade, a gente está aliviado e as pessoas enxergam nossos propósitos
E isso realmente é o que eu disse, não faz parte da nossa obrigação, mas não foi fácil, né? Você tá lá focado para fazer as coisas certas e as pessoas vindo querer fazer o contrário, né? Então, a gente, graças a Deus, agora consegue, inclusive as próprias gestões de Ecofar, Pró-Saúde, o prefeito não entra já em 1º de janeiro com essas estruturas, elas levam 6 meses para te entregarem, para mudar os conselhos, né? Para você impor a sua gestão. Então, foi mais difícil do que nós imaginávamos, sim. Isso eu te garanto. Essa retomada. Sim. E tu, Jonas, qual é a tua perspectiva? Acho que nessa mesma linha, a quantidade de situações que nós estamos regularizando ou que já regularizamos. Se nós formos colocar, né, Glacir, o prefeito falou aqui, o fundo de previdência, nós não tínhamos prazos cumpridos perante o Ministério da Previdência. Nós poderíamos, no mês de fevereiro, ficar sem certidão negativa. Por isso, fomos, inclusive, um dos primeiros municípios a regularizar a questão das alíquotas do fundo de previdência e também já sermos inovadores com a criação da Previdência Complementar. A partir de agora, os servidores que ingressarem no serviço público, Glacir, eles vão ter o teto do INSS como trabalhador da iniciativa privada. E depois, claro, ele pode participar, como os bancos normalmente têm, de um fundo complementar. Mas isso foi uma situação regularizada. Não vou nem lembrar de todas aqui, mas o prefeito já citou a Ecofar. A Ecofar está irregular basicamente desde a sua criação, pior ainda desde 2017, 2018, quando um sócio que criaram lá, né, para ser da Ecofar, para que ela fosse SA, pediu para sair da empresa, nunca integralizou o capital e pediu para sair, tornando ela ainda mais irregular. O prefeito citou aqui a questão do software da saúde. Nós encontramos isso depois daquele pagamento lá, que sabe lá se nós vamos receber ainda o município de volta. Nós encontramos um município que estava com uma empresa prestando serviço completamente precária, sem contrato, sem pagamento. Nossa. E podendo funcionar à noite e não funcionar no dia seguinte. Então foram muitas situações. O transporte público, né, prefeito, que nós estamos trabalhando agora também já não tem licitação, né? Teremos que fazer todo um processo licitatório para regularizar isso. Então tem várias coisas que nós ou já regularizamos ou já encaminhamos ou ainda teremos que regularizar que estavam irregulares no município. Agora só um minutinho, Glacir. Tu imagina todo o enxugamento e aí você tendo o Estado te pressionando para tu ter mais fiscalização, para tu ter mais efetivo, para tu entregar toda a legalidade dos protocolos. Não podendo contratar, né, prefeito? A Lei Complementar 173, que vigora até o dia 31 de dezembro, Glacir, ela não permite que você faça novos concursos públicos. E nós não temos concursos habilitados nem nas mais diversas áreas, sem um plano municipal de turismo, que também findou em 2020 e não foi renovado durante o ano passado. Várias situações iguais a essas, e que isso tudo no meio, né, prefeito, de uma pandemia, no meio de um momento em que nós ficávamos, quem sabe, lá no gabinete, quase que com um gabinete de crise, com 50%, 60% do tempo discutindo. Ou era a questão do aumento das internações e ter estruturas para atender a população, e aí vem o nosso alívio, né, Glacir? Nós lamentamos cada um dos óbitos que Farroupilha teve, mas é importante dizer que aqui nós tivemos a oportunidade das pessoas que precisaram ter o atendimento necessário, ter o leito, ter os equipamentos. Infelizmente perderam-se algumas vidas, mas tiveram a oportunidade de serem atendidos. Ao mesmo tempo, nós tínhamos toda a estratégia de vacinação, né, prefeito? Que Farroupilha ficou na vanguarda sempre com altos índices de eficiência na vacinação e também sempre adiantando etapas dentro da legalidade, mas foi o primeiro município a vacinar os profissionais da educação, por exemplo, ou era também o prefeito com a responsabilidade e com o reconhecimento dos prefeitos da região como presidente da AMESNE, fazer o equilíbrio entre a saúde e a economia, que também teve muitos momentos de tensão com o fechamento das atividades comerciais e que isso também provocava um mal-estar na sociedade. Ter esse equilíbrio também não foi fácil. Então nós estávamos aí entre esses 3 assuntos, nos tomava boa parte do dia. Mas os secretários, cada um na sua secretaria, trabalhando nas pastas, trabalhando nos assuntos, para que nós pudéssemos agora, nesses 10 meses, entregar já alguns resultados para a população. Porque para o contribuinte, para o cidadão, isso aí não importa para ele, né? Isso é uma burocracia que ele não quer nem saber, né? Vocês estão sendo pagos para isso. Infelizmente, né? Porque é uma coisa assim, mas como assim que não está funcionando, né? Então, essas coisas do buraco, da luz,
da apresentação da cidade, é o primeiro cartão de visita, Sim, né? Então, sem dúvida. o pessoal tá acompanhando bastante o problema da pandemia, e, prefeito, eu acho que a gente tem que alertar o cidadão de continuar se vacinando, né? Tem Sim, muita gente que ainda sim. se recusa a vacina, como é que pode, né? Sim. Eu já tomei as duas, vou tomar a terceira, né? E acho que assim, tem dúvida, fala com o seu médico, não toma uma atitude isolada. Não, eu vou dar o dado aqui que, aproveitando a tua audiência, Glacir, que é o seguinte: semana passada, de todas as pessoas que estavam hospitalizadas com Covid no Hospital Beneficente São Carlos, todas elas, sem exceção, é porque não tinham a vacina. Olha que dado aí. E aí, você imagina a revolta do profissional da saúde, que está ali correndo risco, né? Porque Sim. você foi um irresponsável que não se vacinou. E agora já está até esse termo, né, Jonas? De irresponsabilidade de não se vacinar, porque foi provado que a vacina está tirando nós dessa pandemia. Então é importante que a gente tenha consciência disso. Você não se vacinando, corre o risco de óbito, corre o risco de infectar as pessoas que você ama, as pessoas do seu entorno, e não paga nada. Vai lá e se vacina. Mesmo se você não acredita, vai lá e se vacina. Inclusive, né, nós ainda estamos com 100 casos ativos e com 173 óbitos, né? Ainda é muito sem casos ativos. Ainda é muito, e Glacir, assim, nós precisamos, na verdade, ter a consciência que provavelmente, agora, como você disse, vamos ter um ciclo de terceiras doses. Nós vacinamos todas as pessoas que procuraram as nossas unidades até 12 anos de idade, e quem ainda não se vacinou, como o prefeito disse, pode procurar a nossa unidade básica de saúde para a primeira dose. De 12 anos para cima pode fazer. Nós temos ainda um ciclo que deve ir até o final do ano de segundas doses, de pessoas que fizeram há menos tempo a primeira dose, e agora inicia tanto as terceiras doses, que já estamos aí um pouquinho para baixo dos 70 anos, a gente acredita que vai acabar vindo para toda a população essa dose de reforço, e provavelmente em 2022 teremos um novo ciclo de vacinação. Bem provável que ela não seja interrompida. E pelo que a gente percebe, não vai ser no primeiro semestre que vai estar na iniciativa privada as vacinas, que já daria uma reduzida na pressão no poder público. Então a gente deve, pelo menos até o mês de junho do ano que vem, continuar com esse ciclo de vacinação contra o Covid. E é um número bastante expressivo. Passa de 95 mil vacinados já na cidade, né? Estamos chegando a 100 mil vacinas, né? É muita vacina. É um dado bem acalenta a gente de saber que o pior já passou, né? Sim, sem dúvida. O hospital vai bem, né? Com todos os investimentos que foi feito. Até fazendo estacionamento, houve uma grita ali da derrubada das árvores, né? Mas se foi necessário. Nós temos uma preocupação agora, Glacir, porque veio muito recurso federal né, no ano passado, em 2020, 2021, e provavelmente tenha menos em 2022. Então a gente tem uma preocupação financeira com o hospital, mas a gente está aí lutando, irmanados com eles, para que a gente possa manter as estruturas. Nesse sentido, Glacir, o prefeito nos pediu uma prioridade para a equipe da saúde para trabalhar o assunto das cirurgias eletivas, principalmente de alta complexidade. Está muito represado isso? Estão muito represadas. A pandemia também quase que proibiu de fazer cirurgias de alta complexidade, porque a cirurgia de alta complexidade tem que prever leito de UTI, né, Glacir? Como é que você ia fazer durante a pandemia no tempo mais forte? Não tem como. E agora nós estamos buscando a legalidade. Então eu repito, o prefeito com essa liderança regional está conversando com os 34 municípios das duas regiões de saúde que nós temos, que é Uva e Vales e Vinhedos e Basalto, para que nós possamos então ter um aditivo ao termo de cooperação que permita que os municípios, inclusive Farroupilha, contratem o Hospital São Carlos para fazer essas cirurgias extrateto, que a gente chama. Porque nós temos as cirurgias de alta complexidade que participa o governo federal e o governo do estado, mas elas representam 10, 15% da necessidade que os municípios têm. O restante tem que se fazer de maneira direta. Então, nos próximos dias, irá para a Câmara de Vereadores uma autorização legislativa para que nós possamos fazer essas cirurgias. Já estamos combinados com o Hospital São Carlos para que eles priorizem essa nossa fila que está represada. Só estamos buscando, como sempre, toda a questão da legalidade. Fazer certo, às vezes, faz com que demore um pouquinho mais. Dura mais.
mas dura mais e vai fazer com tranquilidade, né, Glacir? Sem depois ter a preocupação de ter algum procedimento errado. Então, para quem está aguardando as cirurgias de alta complexidade, o prefeito já reservou recursos no orçamento para poder fazer esses pagamentos e nós estamos só buscando a legalidade para que o Hospital São Carlos possa fazer esses procedimentos. De repente, em mutirão, né? Prefeito, com relação a essa liderança que nos municípios, o prefeito está perdendo tempo quanto a cidade, mas se aprende muito, né? Não, tu ganha tempo, Glacir, porque tu imagina o modelo de concessões. Então você está a par e você traz para o seu município a tua expertise de toda a informação que você tem. Eu trouxe 9 milhões a mais dos 30 que já estavam programados para a Farroupilha. Então, de 30 milhões, conseguimos na negociação trazer 39 para a Farroupilha. Então, tu ganha. Né? O modelo com a Corsã. A Farroupilha está sendo super bem atendida porque eu também tenho a relação com a Corsã sobre a MES e sobre os municípios, o primeiro a conversar com eles. Então, ajuda a Farroupilha. E isso não é em detrimento aos outros municípios, mas ajuda por demais Farroupilha. Né? As questões de relação com o Estado, né? Os protocolos que passava tudo por mim. Então, é evidente que eu tinha informação primeiro. O primeiro município a fazer o decreto regional dos 40 municípios era a Farroupilha. E nosso modelo ia para todos. Então, você é sempre o primeiro e o inovador e está ajudando a tua cidade sem ter detrimento à região. Então é muito importante. E as experiências boas que tem os colegas, sem dúvida. Há uma troca instantânea. Eu sou dúvida. testemunha, Glacir, desde a primeira reunião, que em janeiro a gente foi participar, acho que foi em Veranópolis, se não me engano, foi a primeira reunião da MESNE, ainda foi presencial aquela, depois daí teve aquele período mais forte da pandemia, de como os prefeitos que estavam ali, de outros mandatos, sentiam falta de Farroupilha. Nós instituição, né, nós município, estávamos afastados do grupo. Quando nos viram, né, e eu fui junto com o prefeito já nessa primeira reunião, já perceberam e eles já diziam como é bom ter Farroupilha de volta, como é bom ter pessoas que possam dialogar. Infelizmente não foi assim nesses últimos anos e agora a Farroupilha ganha muito com isso. Tanto é verdade que com 2 meses depois dessa primeira reunião já teve a mudança da presidência da MESNE e simplesmente os prefeitos indicaram o nome do prefeito Feltrin, que por unanimidade, por aclamação, virou o presidente da instituição. Assim também tem sido com essa negociação da saúde, através dessas 2 regiões de saúde que o prefeito tem liderado também. Assim tem sido com o nosso consórcio regional, que eu poderia citar, Glacir, as economias que foram feitas, por exemplo, com a compra de testes antígenos através do CISGA, poderia citar agora com a compra de contentores que serão disponibilizados para a Ecofar. São várias situações que nós estamos... Um contentor? É o container, na verdade, mas o nome correto é que assim, ó, Glacir, sem te interromper, Jonas, mas só para lembrar, prefeitos foram apontados, né, principalmente no litoral, e compras de irregulares de testes muito caros. Né? Então nós compramos, acho que era R$20 mais barato, R$11 mais barato, não me lembro mais, mas era cada compra era R$100 mil a menos, né, de economia. Nossa, muita economia. Tanto é verdade que o prefeito também teve um papel importantíssimo, porque Caxias do Sul não fazia parte do CISGA, desse consórcio regional. Então muitas vezes o nosso consórcio tinha, acho que em torno de 450, 500 mil habitantes, né, prefeito? E aí muitas vezes a gente não conseguia participar de determinados editais porque tinha que ter no mínimo 1 milhão de habitantes. Aí o prefeito convidou o prefeito de Caxias, o prefeito Adiló, e aí agora a Caxias se somando, nós vamos passar de 1 milhão de habitantes, o que vai permitir que a gente possa fazer compras ainda mais vantajosas, processos com outros países, inclusive, mais vantajosos de troca de experiências, de troca de tecnologia. Então isso também vai alçar para que o prefeito, agora no ano que vem, nesse ano já assuma a vice-presidência do CISGA e no ano que vem se torna presidente do consórcio regional também. Então é mais uma forma de Farroupilha estar em destaque, e isso acaba atraindo, né, Glacir, você falou das empresas antes, né, por mais que a gente tenha que buscar essa questão do equilíbrio, essa liderança regional que o prefeito tem exercido faz com que os empresários, faz com que investimentos olhem, olha, lá Farroupilha, né, tire um pouco daquele aspecto de briga, de conflito que nós tínhamos anteriormente e que venha para um aspecto de pacificação e de atratividade para expandir ou colocar novos negócios. Sem dúvida, né, prefeito? Aumenta o poder de barganha e político também, isso, né? de relacionamentos, 1 milhão, né? Sim. É um peso bastante grande, até para nível federal, né? Sem dúvida. Prefeito, levando para o encerramento 10 meses de tema de casa, né, que foi o mais difícil, e é o normal dentro de uma nova administração, mudar o ritmo, impor a sua marca e tal, né?
O que o farroupilense pode esperar já para 2022? Tá bem esperançoso para esse novo ano que se aproxima? Vai ser um ano diferente desse, né? De retomada de todos os eventos. Isso te traz uma autoestima melhor para a tua comunidade. Quando as pessoas vivenciarem o inesquecível Natal de todos, eles já vão ver uma nova Farroupilha. As pessoas sentem os nossos bons propósitos, e eu quero fazer um agradecimento todo especial, porque não dependia da minha decisão o gabinete compartilhado com o vice, né? O Jonas assumiu pastas, né, interinamente, para nós termos economia, e mesmo, tu veja só, né, como é fazer mais com menos, secretário de Desenvolvimento Econômico, e ele ganhou o prêmio para Farroupilha, né, que foi o prêmio Diamante do Sebrae, que é o prêmio máximo. Farroupilha nunca teve essa distinção, né, através de uma secretaria que estava com o secretário interino, que era o vice, assumindo a pasta. Então, esse modelo que nós estamos fazendo de compartilhar, de se ajudar, de irmandade, é também uma maneira de a gente entregar mais para a Farroupilha. Agora, claro, o ano que vem teremos mais obras, né, evidente, teremos, vocês vão ver as pessoas vendo lá quem mora no Industrial, vendo a Avenida das Indústrias, estão começando a construir o nosso posto de saúde que nos tiraram, vamos ter de novo um posto de saúde no Industrial. Então vai começar essas coisas que vai ter muitas obras. Olha como está ficando bonita a estação Lago Carlos Fetter. O que é aquele prédio gigante? Aquele é o pavilhão do agricultor, mas aquele outro é o quê? É o Food Park. E lá no outro lado, vai lá ver as lojas. Então começa um modelo diferente de tu ver uma cidade, sem dúvida. Então é isso, eu acho que Farroupilha tem que ter essa garantia de nós termos esse modelo de gestão compartilhado com a sociedade, de a gente poder sair, mas esse conselho gestor comunitário continuar e que mude as pessoas, mas sempre o prefeito vá lá trabalhar com a sociedade, que ele não tem uma caneta na mão para dizer, não, aqui, quá comando-me. Isso não existe mais em lugar nenhum do mundo. E se tiver, vai se dar mal, né? Bom, que nas últimas 3 administrações era assim, quá comando-me. Jonas, vamos inverter hoje os papéis, normalmente quem encerra é o prefeito, né? Vai continuar na secretaria ou já tem um novo nome aí? Que tu... Não, ainda não, né, Glacir? Na verdade, nós entendemos que, em função desse trabalho que a gente faz no gabinete compartilhado, e o prefeito tem me dado a oportunidade de trabalhar todos os dias, todo momento junto com ele, nós entendemos que é um trabalho importante, que a gente consegue produzir mais. Eu tenho, junto com o prefeito, feito um trabalho de controle das secretarias, da parte da gestão das mesmas. A gente tem lá um programa e um aplicativo que controla as tarefas que cada secretário está desenvolvendo. Então, eu acredito que o meu tempo será importante para contribuir com esse trabalho no gabinete. Então, muito possivelmente, ou no fim desse ano, no começo do ano que vem, nós tenhamos que ter um titular na pasta para poder tocar esses assuntos importantes. E agora, essa secretaria ficou ainda mais importante depois da reforma administrativa, porque em uma pasta só ela tem desenvolvimento econômico, turismo e inovação. São 3 áreas que nós temos muito interesse em trabalhar, e você percebe que nós falamos delas em muitas vezes aqui. O desenvolvimento econômico, nós geramos agora, nós na verdade município, nós sabemos que não é a prefeitura que gera as oportunidades de emprego, mas que facilita. Mas Farroupilha gerou mais de 1.500 vagas positivas de emprego em 2021, mesmo num ano com dificuldades, Glacir. E nós acreditamos a isso, o trabalho que foi feito para ser um ambiente atrativo, deixar o empresário tranquilo para que ele possa realizar o seu investimento. Nós tivemos na questão da inovação essa lei que nós vamos apresentar em seguida, que vai permitir com que Farroupilha seja visto de uma forma também que os serviços inovadores, as formas limpas, possam encontrar aqui em Farroupilha uma terra fértil para se desenvolver. E no turismo, o prefeito Feltrin já tem uma inserção regional muito grande, ele conhece vários municípios da nossa região, já trabalha com diversos atores desse negócio, sabe que Farroupilha não vai fazer turismo de maneira isolada, nós precisamos nos integrar à região e ser também uma soma nesses destinos que o turista busca. Então são 3 áreas muito importantes e que nós vamos possivelmente precisar de um secretário titular para tocar. Então acho que cumprimos uma etapa e uma missão que tínhamos para esses primeiros meses, que era necessário na questão da economia, na questão de deixar algumas decisões mais próximas do gabinete do prefeito e do vice, e que agora possivelmente a gente
gente possa, depois dessa reestruturação, trabalhar com 9 secretarias. Lembrando que a gestão anterior trabalhava com 14 estruturas ou secretarias ou similares a elas. Então nós já estamos fazendo uma redução e eu acho daí que é importante que cada secretaria tenha um responsável, até para nós podermos, né, prefeito e vice, podermos cobrar de perto a entrega de resultados de cada uma dessas pastas. Muito bem. Pela integração do prefeito e vice, vocês veem que os dois estão falando realmente a mesma língua, né? Que é a língua do cidadão, e é isso que a comunidade espera, né? Obrigado pela presença de vocês mais uma vez, a TV está sempre à disposição para levar aos nossos telespectadores essa informação que é tão, às vezes, desconhecida do cidadão, né? Essas dificuldades que a política, que a burocracia enfrenta, né? Que o cidadão não entende, o cidadão quer a lâmpada, é o buraco, é aquelas coisas resolvidas no dia a dia, né? Uma cidade bonita, alegre e tudo. Então, acho que a qualidade de vida está sendo priorizada, assim como o nome do programa, Cidadania e Qualidade de Vida. Obrigado pela atenção de vocês.